Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este é o quarto programa dedicado ao estudo da oração do Senhor, a oração sacerdotal de Jesus registrada no capítulo 17 do Evangelho de João. Para alguns, esta oração ainda faz parte do sermão da última ceia, porque nela Jesus ora pelos homens que estavam reunidos com ele naquela ocasião, a qual consideramos o último retiro com seus discípulos. Já dedicamos 3 programas à primeira parte desta oração, os 5 primeiros versículos do capítulo 17. Neste trecho da oração, Jesus ora pela sua própria vida, ministério e obra. Esta passagem nos faz nos sentirmos desafiados a refletir sobre a nossa própria vida, ministério e obra. Na passagem dos versículos 6 a 19, Jesus começa a segunda parte da oração, na qual ele ora pelos 11, os apóstolos. Eu tenho um livro totalmente dedicado ao capítulo 17 do Evangelho de João. Ele é quase tão espesso quanto uma Bíblia e foi escrito por um servo de Deus, pregador da palavra, chamado Marcus Rainsford, que viveu cerca de um século atrás, em Londres. Puxa, quanta sabedoria nesse livro, sabe? O livro é intitulado Nosso Senhor Ora pelos Seus e contém profundas revelações sobre esta oração. Creio que o título do livro foi tirado desta parte da oração, dos versículos 6 a 19, na qual Jesus ora por estes 11 homens. É interessante pensar em tudo o que aconteceu com Jesus e os apóstolos. Pense comigo, conforme já vimos nos versículos 2 e 3, Jesus recebeu poder e autoridade para conceder vida eterna a todos que lhe foram dados pelo Pai. Depois do que vemos na sessão a seguir é que Jesus colocou tudo isso nas mãos dos 11 apóstolos. Anos atrás, depois de pastorear uma igreja durante 6 anos, afastei-me por um período de 1 ano e meio. Durante esse tempo eu fui desafiado pelo versículo 4 desta oração, que fala sobre terminar a obra que Deus nos deu para fazer. Percebi que não tinha terminado meu trabalho naquela igreja e decidi voltar. Quando voltei, fiquei surpreso ao descobrir que um número grande de membros tinha abandonado a igreja durante o meu afastamento. Ao mesmo tempo, os que não tinham abandonado cresceram mais na fé por causa da minha ausência. Percebi que aqueles que continuaram tinham sido discipulados individualmente por mim. Eu tinha gastado tempo com cada um deles, e com isto eles se tornaram fortes e permaneceram firmes. Outra lição desta primeira parte da oração de Jesus é, olhando para trás, o que realmente permaneceu na sua vida. Que frutos você tem para mostrar? Pode ser que você seja um pastor muito conhecido, com programas na televisão, rádio e tudo mais. Mas o que quero saber é qual ou quais vidas foram transformadas com esse trabalho. Sabe, uma coisa interessante é que a gente pode ver a obra sobrenatural de Deus na vida das pessoas de uma forma assim mais clara, quando a gente passa um tempo individual com cada uma dessas pessoas. Isso é muito interessante. É maravilhoso observar que o Senhor Jesus teve sabedoria de gastar tempo durante os 3 anos do seu ministério público com aqueles 11 homens. Jesus ora por eles que representam tanto da sua obra durante aquele período. Eles são aqueles para quem Jesus deu vida eterna. Quando me referi que você pode ser um pastor, um líder que tem programas no rádio, na televisão, enfim, e lhe perguntei quantas pessoas já foram transformadas ou coisa assim, quantos frutos você teve. Isso não significa que o seu trabalho não tem valor, mas eu fico triste quando observo como muitos líderes, muitos pastores, enfim, mantêm seus programas de rádio, programas de televisão e não dão um acompanhamento para aqueles que, porventura, demonstraram algum tipo de interesse. Sabe, é muito importante quando você faz um programa de rádio, um programa de televisão, você que é líder e está no ar para transmitir a palavra de Deus, que você dê oportunidade para que os ouvintes possam entrar em contato com você e você continuar um discipulado muito profundo com aquela pessoa que demonstrou desejo, vontade de conhecer Jesus Cristo. Isso vai fazer com que aquelas pessoas venham crescer cada vez mais espiritualmente. Esse é o exemplo de Jesus.
Há uma coisa incrível, sabe? Nós, pastores, somos avaliados pelo número de pessoas que frequentam as nossas igrejas. Se fosse assim com Jesus, ele não obteria uma boa avaliação, não é verdade? Havia apenas 11 pessoas na sua congregação. Observe 2 pontos na oração de Jesus pelos seus. Primeiro, parece que ele está dizendo ao Pai: abençoe estes 11 homens, Pai. Eu vou dizer porque o Senhor precisa abençoá-los. Aí Jesus lista as razões por que Deus precisa abençoá-los, e esta lista eu denominei de pedidos em nome deles. Preste atenção aos pedidos. Orar é fazer pedidos, não é? E aqui Jesus diz assim, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Observe o seguinte: primeiro Jesus fez 2 pedidos. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Depois ele pediu: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus fez apenas 2 pedidos na primeira parte da oração, quando orou pela sua vida, obra e ministério. Agora, preste atenção na oração que ele fez pelos seus. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Você percebeu como nesse trecho dos versículos 6 a 19 as súplicas são diferentes? Jesus pede primeiro ao Pai: abençoe estes homens, e eu vou dizer por que faço esse pedido. Você já reparou na lista de pedidos de oração de Paulo? Ele disse várias vezes como orava com fidelidade e constância pelas pessoas. E se você reparar nestas listas, verá que elas eram longas. Procure observar quem eram as pessoas por quem Paulo orava. A nossa lista de pedidos de oração inclui pessoas com problemas, que enfrentam crises, e não necessariamente pessoas que caminham com Deus. Problemas sempre existem, e as pessoas sempre passam por problemas. Mesmo quando os problemas são consequências de pecado, essas pessoas continuam em nossa lista de oração. As pessoas que entravam na lista de oração de Paulo eram aquelas que mostravam ter realmente se convertido. Quando ele ficava sabendo que Cristo tinha começado uma grande obra nas vidas dessas pessoas, quando ele via sinais de uma obra de amor, quando via sinais de uma vida espiritual, de compromisso e atividade espiritual, quando ele via tudo isso, então não cessava de orar por aquela pessoa. Parece que a mesma coisa aconteceu nesta oração de Jesus. O Senhor estava orando por aqueles homens porque sabia que eles eram homens a quem Deus usaria nesse mundo. Agora, preste atenção nas razões por que Jesus está pedindo que o Pai os abençoasse. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Revelar o nome do Pai significou revelar a essência do que o Pai era para estes homens. Pai, eles realmente sabem quem é o Senhor, quem o Senhor é. Eles são aqueles que sabem, e por isso peço por eles. Eles eram teus, tu os deste para mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Observe como isto aparece 7 vezes nesta oração. Vimos a mesma coisa no versículo 2.
pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Por isso Jesus pediu ao Pai que abençoasse esses homens, porque ele revelou a essência de quem Deus era para eles. E eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Por isso Jesus pediu por eles. No versículo 7, Jesus diz: Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. É muito importante que tenhamos discernimento espiritual para perceber isto. Tudo de bom vem de Deus. Tiago afirma em sua carta: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. No capítulo 11 de Romanos, Paulo afirma: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a mesma coisa do que dizer que Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é o poder por trás de tudo e a glória de Deus é o propósito de todas as coisas. Se você realmente tem discernimento espiritual, sabe que o poder espiritual vem de Deus. Esses homens estavam com Jesus havia 3 anos, vendo milagres, ouvindo-o pregar, como Jesus disse, impressionados com suas palavras e obras. Durante a última ceia, Jesus disse para eles que tudo vinha do seu relacionamento com o Pai. Por isso Jesus disse que estes homens sabiam que tudo vem do Pai e que o Pai o enviou. Preste atenção no versículo 10. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Isso é muito profundo. Na primeira parte da oração, Jesus orou: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E agora Jesus parece dizer: Pai, se o Senhor quer me glorificar, lembre-se que eu sou glorificado neles. Que tremendo desafio para as nossas vidas. Quando Jesus orou pelos seus, você era um deles? Então isso é verdade para você. Ele é glorificado em você. O propósito maior da vida do homem é glorificar a Deus. Isso é muito importante para Deus. E tem que ser muito, muito importante para todos nós. No versículo 11, Jesus disse: eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. E no versículo 14, o mundo os odeia porque eles não são do mundo. Agora estou voltando para ti, mas eles continuarão no mundo. Abençoa-os. Gosto muito de meditar nesta oração de Jesus, porque aqui está o registro de que o Senhor Jesus nos amou e nos ama de verdade. E Ele orou ao Pai por cada um de nós. Vamos amar cada vez mais a Jesus? Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.